Se por dentro você sente que existe algo parado, como se uma força invisível estivesse segurando seus passos, este momento foi preparado para ajudar você a respirar, desacelerar e se reconectar com a energia que abre caminhos. Talvez você esteja cansado de tentar, de pensar demais, de sentir que as oportunidades passam perto, mas não se firmam. Talvez exista uma vontade sincera de crescer, de prosperar, de avançar na vida pessoal, no trabalho, nos projetos, nos relacionamentos e nas decisões importantes. Mas junto com essa vontade, também exista medo, peso, ansiedade ou uma sensação de bloqueio difícil de explicar. Então, por alguns instantes, permita que este áudio seja um espaço seguro. Você não precisa resolver tudo agora. Não precisa entender todos os sinais. Não precisa controlar cada detalhe do futuro. Neste momento, você apenas se permite chegar, respirar e deixar que a sua energia comece a se reorganizar com calma, como se uma porta interna começasse a se abrir novamente. Enquanto você escuta, talvez perceba que não veio aqui por acaso. Existe uma parte profunda de você que sabe que merece novos caminhos, novas respostas, novas possibilidades e uma vida mais leve. E se este vídeo tocar algo bom no seu coração, você pode curtir de forma simples, deixar nos comentários aquilo que deseja desbloquear em sua vida, ou apenas escrever uma palavra de intenção, e também se inscrever no canal para continuar recebendo momentos como este, sempre que precisar voltar para dentro de si e lembrar que sua energia pode se renovar. A partir de agora, não force nada. Apenas permita que a voz conduza você suavemente. A tela poderá ficar escura em alguns momentos para ajudar sua mente a se recolher, seu corpo a relaxar e sua atenção a permanecer voltada para dentro. Mesmo que você durma durante esta meditação, tudo continua agindo com delicadeza no seu campo interior, porque há processos que não precisam da sua força, apenas da sua permissão. Sinta que você está entrando em um ambiente de calma, como se ao redor do seu corpo o excesso do dia começasse a se dissolver lentamente. As cobranças perdem intensidade, as preocupações ficam mais distantes. O peso que estava sobre seus pensamentos começa a encontrar um lugar de descanso, e dentro de você, uma energia silenciosa começa a despertar, não com pressa, não com esforço, mas com a firmeza tranquila de quem sabe que novos caminhos podem se abrir no tempo certo. Você pode simplesmente ficar aqui, respirando, ouvindo, permitindo. Há uma força em você que não foi destruída pelos atrasos, pelas negativas, pelas dúvidas ou pelos períodos difíceis. Essa força talvez tenha apenas ficado coberta pelo cansaço, pelo medo, pelas experiências que fizeram você duvidar do próprio valor. Mas agora, pouco a pouco, ela começa a lembrar quem você é. Uma pessoa capaz de recomeçar, capaz de se alinhar, capaz de atrair novas possibilidades e caminhar com mais clareza. Neste instante, sua energia não precisa lutar. Ela apenas começa a se abrir. E tudo aquilo que parecia fechado, pesado ou confuso, começa a receber uma nova luz, uma nova direção, uma nova sensação de confiança. Encontre agora uma posição confortável,
do jeito que for possível para o seu corpo neste momento. Você não precisa buscar uma postura perfeita. Apenas permita que o seu corpo encontre um lugar onde possa soltar um pouco mais, como se cada parte sua recebesse a autorização silenciosa de descansar. Se estiver deitado, sinta o contato do corpo com a cama, com o travesseiro, com o apoio que sustenta você. Se estiver sentado, perceba o peso do corpo sendo acolhido, os pés tocando o chão, a coluna se acomodando sem rigidez. Não há nada a provar aqui, não há desempenho, existe apenas presença. Comece percebendo a sua respiração exatamente como ela está, sem tentar mudar nada de imediato. Apenas observe o ar entrando e saindo. Talvez a respiração esteja curta, talvez esteja pesada, talvez esteja um pouco presa no peito e tudo bem. O corpo costuma carregar aquilo que a mente tentou resolver durante o dia. Muitas vezes, a respiração fica estreita porque por dentro a vida parece exigir demais. Mas agora, neste espaço de calma, você pode permitir que o ar encontre mais lugar dentro de você. Inspire lentamente pelo nariz, sentindo o ar entrar como uma corrente suave que visita o peito, as costelas, o ventre. Depois solte o ar com calma, como se junto com a expiração você começasse a liberar uma pequena parte da tensão acumulada. Inspire novamente, sem pressa, e ao soltar o ar, permita que os ombros desçam um pouco mais, como se eles não precisassem mais sustentar o peso das expectativas, das decisões, das cobranças, das tentativas de controlar tudo ao mesmo tempo. Sinta a mandíbula. Talvez ela esteja apertada, talvez os dentes estejam pressionados, talvez exista ali uma tensão antiga, como se o corpo tivesse passado muito tempo se preparando para resistir. Deixe a boca suavemente relaxar. A língua repousa dentro da boca. O rosto perde um pouco da rigidez. A testa suaviza. Os olhos descansam por trás das pálpebras. A expressão do seu rosto começa a se desarmar. É como se o seu próprio corpo escutasse uma mensagem profunda dizendo que agora não precisa se proteger de tudo, não precisa reagir a tudo, não precisa antecipar todos os problemas. Leve a atenção para o pescoço. Permita que essa região solte o peso de tantas coisas que você pensou, guardou, engoliu, adiou ou tentou entender sozinho. Respire e imagine que o ar passa por essa área, levando embora pequenas camadas de pressão. Os ombros se tornam mais pesados e mais soltos ao mesmo tempo. Os braços descansam, as mãos relaxam. Talvez os dedos se abram naturalmente, como se deixassem cair aquilo que já não precisa ser segurado agora. Cada expiração é uma entrega pequena, mas verdadeira. Você não precisa entregar toda a sua vida em um único instante. Basta soltar um pouco. Um pensamento a menos, uma cobrança a menos, uma defesa a menos, um medo a menos. E conforme o corpo percebe que pode confiar neste momento, a respiração começa a se aprofundar naturalmente. Não porque você força, mas porque algo em você entende que existe segurança aqui. Sinta o peito. Talvez seja ali que muitas emoções tenham se acumulado. Preocupações sobre o futuro, dúvidas sobre escolhas, lembranças de portas que se fecharam, medo de não avançar, desejo de ser visto,
reconhecido, valorizado, amado, respeitado. Apenas respire nessa região. Não tente corrigir o que sente. Não lute contra o que aparece. Imagine que o seu peito é como uma janela que ficou fechada por muito tempo e agora começa a se abrir lentamente para receber ar novo, luz nova, vida nova. Ao inspirar, receba calma. Ao expirar, solte o excesso. Ao inspirar, receba confiança. Ao expirar, solte a resistência. Ao inspirar, permita que a energia volte a circular. Ao expirar, deixe sair a sensação de bloqueio, de peso, de estagnação. Seu corpo começa a entender que abrir caminhos não significa correr desesperadamente atrás de tudo. Muitas vezes, abrir caminhos começa quando você para de se contrair por medo da vida e volta a permitir que a vida circule dentro de você. Agora leve a atenção para o abdômen. Deixe essa região amolecer. Não prenda. Não controle. Permita que o ventre acompanhe o movimento natural da respiração. Talvez ali exista tensão ligada à ansiedade, às preocupações financeiras, aos desafios profissionais, aos relacionamentos, às decisões que parecem urgentes. Mas neste momento, você não precisa responder a tudo. Apenas respirar. Apenas permitir que o corpo receba a mensagem de que existe um novo ritmo disponível. Sinta as costas apoiadas, como se você não precisasse carregar o mundo sozinho. A cama, a cadeira, o chão, o espaço ao seu redor sustentam você. E simbolicamente a própria vida começa a sustentar um pouco mais o seu caminho. Você não precisa saber como cada porta se abrirá. Você não precisa enxergar a estrada inteira. Por agora, basta sentir que a energia começa a se reorganizar, que o corpo deixa de lutar contra o descanso, que a mente começa a perceber que talvez exista uma saída, uma direção, uma possibilidade que ainda não foi vista. Leve a atenção para as pernas. Permita que as coxas relaxem, os joelhos soltem qualquer rigidez, as panturrilhas descansem, os tornozelos amoleçam, os pés fiquem pesados e tranquilos. Seus pés representam seus passos, seus caminhos, sua caminhada no mundo. E agora, mesmo em repouso, você começa a enviar uma mensagem profunda para a sua própria jornada. Eu não preciso caminhar com medo. Eu posso avançar com mais calma. Eu posso encontrar direção. Eu posso deixar para trás o peso do que me paralisou. Respire mais uma vez, profundamente. Sinta o ar entrando, renovando, limpando. Solte o ar como se o corpo inteiro suspirasse por dentro. E nesse suspiro silencioso, permita que algo se desarme. Uma parte sua que estava tensa começa a descansar. Uma parte que estava confusa começa a se acalmar. Uma parte que estava bloqueada começa a sentir espaço. Não é necessário forçar a abertura de nenhum caminho. Apenas prepare o terreno interno. Quando a energia se alinha, a vida começa a se mover com mais clareza. Agora apenas permaneça, corpo apoiado, respiração lenta, rosto suave, ombros soltos, peito mais aberto, mãos descansadas, pernas pesadas, pés tranquilos. Toda a sua presença começa a entrar em um estado mais receptivo, mais calmo, mais silencioso.
Você está deixando de funcionar no modo defesa e começando a entrar no modo confiança. E nesse estado, pouco a pouco, o que estava travado começa a perder força, enquanto uma nova sensação de abertura nasce dentro de você. Permita agora que a sua mente comece a descer de ritmo, como se ela estivesse saindo aos poucos de uma estrada movimentada e entrando em um caminho mais silencioso, mais amplo, mais seguro. Você não precisa desligar os pensamentos à força, não precisa brigar com aquilo que aparece. Apenas deixe que cada pensamento venha e vá, sem prender, sem seguir, sem transformar tudo em preocupação. A mente pode continuar se movendo um pouco, e ainda assim, você pode descansar por dentro. Imagine que cada respiração cria uma pequena distância entre você e o ruído do dia. Aquilo que aconteceu, aquilo que ficou pendente, aquilo que ainda não foi resolvido, tudo começa a ficar um pouco mais distante. Não desaparece porque você mandou desaparecer, mas perde o peso porque você deixa de carregar tudo com tanta força. Como se a sua atenção saísse lentamente da superfície agitada dos pensamentos e começasse a afundar em uma região interna mais calma, onde existe mais silêncio, mais espaço e mais presença. Respire e perceba que você não é cada preocupação que passa pela sua mente. Você é o espaço que observa. Você é a consciência que respira. Você é a presença que pode acolher o pensamento sem se perder nele. E a cada expiração, esse espaço dentro de você se torna maior. O pensamento pode passar, mas não precisa comandar. A lembrança pode surgir, mas não precisa dominar. A dúvida pode aparecer, mas não precisa definir o seu caminho. Agora imagine uma luz suave acima da sua cabeça. Não uma luz forte nem intensa demais, mas uma claridade tranquila, como a luz da manhã entrando devagar por uma janela. Essa luz começa a tocar o topo da sua cabeça e, com extrema delicadeza, vai dissolvendo a sensação de excesso mental, como se cada ideia acelerada fosse ficando mais leve, como se cada cobrança interna perdesse volume, como se a mente entendesse que não precisa resolver a vida inteira durante este momento. Essa luz suave desce pela testa e relaxa ainda mais essa região. A testa se abre, os músculos ao redor dos olhos descansam. O olhar interno fica mais sereno. Talvez você perceba que sua mente estava tentando encontrar respostas, prever cenários, evitar erros, controlar resultados, proteger você de frustrações. Agradeça silenciosamente a essa parte sua que tentou cuidar de tudo. Ela fez o que pôde, mas agora você pode dizer a si mesmo com calma: neste instante, eu não preciso controlar. Neste instante, eu posso repousar. Neste instante, eu posso permitir que a vida também trabalhe por mim. A luz desce pelo rosto, alcança a garganta e suaviza tudo aquilo que ficou preso. Palavras não ditas, emoções engolidas, vontades adiadas, pedidos que ficaram guardados. Deixe essa região receber espaço. Talvez você tenha se calado para manter a paz. Talvez tenha guardado sentimentos para não parecer frágil. Talvez tenha segurado sonhos por medo de julgamento. Mas aqui, no silêncio desta meditação, nada precisa ser escondido.
Você pode simplesmente reconhecer que há dentro de você uma energia pedindo passagem. Respire lentamente e conte internamente de 5 até 1, permitindo que cada número aprofunde ainda mais o seu estado de calma. 5. O corpo fica mais pesado, mais apoiado, mais entregue. 4. A respiração se torna mais lenta, mais macia, mais profunda. 3. A mente começa a soltar o excesso de imagens, sons e preocupações. 2. O coração encontra um ritmo mais sereno, como se voltasse para casa. 1. Você chega mais fundo dentro de si, em um lugar onde não precisa provar nada, apenas existir. Permaneça nesse lugar interno por alguns instantes. Não há pressa, não há cobrança, apenas uma sensação de descida, de recolhimento, de retorno à própria essência. A cada respiração, você se afasta um pouco mais do estado de alerta e se aproxima de uma presença silenciosa, onde o corpo entende que pode descansar e a energia começa a circular sem resistência. Imagine agora que os pensamentos são folhas sobre a superfície de um rio. Algumas folhas são lembranças, outras são preocupações, outras são planos, conversas, medos, pendências, desejos, expectativas. Você não precisa recolher cada folha, não precisa analisar cada uma. Apenas observe o rio levando tudo suavemente. Uma folha passa, depois outra, e você permanece na margem, seguro, respirando, vendo tudo seguir seu fluxo natural. Talvez um pensamento tente puxar você de volta para alguma preocupação. Quando isso acontecer, volte para a respiração, o ar entrando, o ar saindo, o corpo apoiado, os ombros soltos, a mandíbula relaxada, a mente aprendendo a descansar. Você não falhou por pensar. Pensar é apenas um movimento da mente, mas agora você está escolhendo não se prender. Você está treinando o seu interior a voltar para a calma, quantas vezes for necessário. Sinta que, com cada expiração, uma camada de tensão se desprende. Primeiro as camadas mais superficiais, ligadas ao dia, às tarefas, aos compromissos. Depois camadas mais profundas, ligadas ao medo de não conseguir, ao receio de perder oportunidades, a sensação de estar atrasado na vida, a impressão de que outras pessoas avançam enquanto você permanece tentando encontrar seu lugar. Solte tudo isso por agora, não porque não importa, mas porque o seu sistema interno precisa de paz para enxergar melhor os caminhos. Quando a mente está acelerada, até uma porta aberta parece confusa. Quando o coração está sobrecarregado, até uma oportunidade pode parecer ameaça. Por isso, esta descida do ritmo mental prepara você para perceber novas possibilidades sem tanta pressão. Em vez de procurar respostas com desespero, você começa a permitir que as respostas se aproximem com clareza. Em vez de tentar abrir caminhos pela força, você começa a sentir que os caminhos também se abrem quando a energia interna deixa de se contrair. Respire e repita silenciosamente, no seu próprio ritmo. Eu posso desacelerar, eu posso soltar, eu posso confiar, eu posso receber clareza, eu posso permitir que minha energia volte a fluir. Deixe essas frases entrarem sem esforço, não como obrigação,
mas como sementes suaves sendo colocadas em um solo mais tranquilo. Talvez hoje você ainda não veja todas as respostas. Talvez ainda existam situações em aberto. Mas dentro de você, algo começa a mudar quando a mente para de funcionar como um campo de batalha e começa a se tornar um lugar de escuta. Agora, imagine que existe uma porta diante de você. Uma porta simples, luminosa, serena. Ela não precisa ser aberta com força. Você apenas se aproxima dela em paz. Essa porta representa o acesso a uma nova fase interna. Uma fase de menos medo e mais alinhamento. Menos confusão e mais direção. Menos bloqueio e mais circulação de energia. Ao se aproximar, você percebe que a porta responde ao seu estado interior. Quanto mais você relaxa, mais ela se ilumina. Quanto mais você confia, mais ela parece leve. Quanto mais você solta a necessidade de controlar tudo, mais sente que existe passagem. Fique diante dessa porta por um momento, apenas respirando. Não force, não empurre, apenas permita que sua presença seja suficiente. A vida não exige que você entre em novos caminhos carregando o mesmo peso antigo. Antes de atravessar, você pode deixar cair algumas cargas. A autocobrança excessiva, o medo de não ser bom o bastante, a comparação, a culpa por escolhas passadas, a ansiedade por resultados imediatos. A sensação de que tudo depende apenas da sua força. Solte um pouco mais. Respire um pouco mais fundo. Descanse um pouco mais dentro de si. E perceba que a sua mente já não precisa correr tanto. Há um silêncio maior se formando. Há uma calma mais profunda, envolvendo seus pensamentos. Há uma presença tranquila despertando no centro do seu peito. Nesse estado, a energia bloqueada começa a encontrar movimento e a sua consciência se prepara para entrar no núcleo desta meditação com mais abertura, mais confiança e mais receptividade. Agora, nesse estado mais calmo, permita que a sua atenção desça para o centro do peito, como se ali existisse um ponto silencioso de luz. Uma presença interna que talvez tenha ficado esquecida por causa das pressas, dos medos, das cobranças e das tentativas de dar conta de tudo. Apenas perceba esse ponto. Não tente aumentar, controlar ou explicar. Sinta como uma pequena chama tranquila dentro de você. Uma energia viva, inteligente e profunda, que não desapareceu nos dias difíceis. Ela apenas esperou o momento certo para voltar a se expandir. A cada respiração, imagine que essa luz no centro do peito começa a se tornar mais clara. Ela não queima, não pesa, não exige. Ela aquece suavemente, traz uma sensação de presença, de retorno, de verdade interior, como se uma parte sua dissesse em silêncio: eu ainda estou aqui, eu ainda posso florescer, eu ainda posso abrir caminhos, eu ainda posso viver uma fase diferente. Respire com calma e permita que essa luz se espalhe pelo peito, dissolvendo aos poucos a sensação de bloqueio. Talvez você carregue uma impressão de que algo trava seus passos, como se suas ideias não avançassem, seus projetos não ganhassem força, suas relações ficassem presas em ciclos repetidos, ou sua vida profissional parecesse sempre perto de uma virada que não acontece. Em vez de lutar contra essa sensação, apenas observe.
Não transforme isso em culpa. Não se acuse por ter demorado. Não se julgue por ter sentido medo. Muitas vezes a energia se fecha quando a alma passou tempo demais tentando se proteger. Agora, com delicadeza, imagine que essa luz começa a tocar cada lugar interno onde existe contração. Ela toca o medo de tentar de novo, toca o receio de ser rejeitado, toca a insegurança de se posicionar, toca a tristeza de ter sido ignorado, desvalorizado ou mal compreendido, toca a frustração de ter se esforçado e não ter recebido o retorno esperado. E onde essa luz toca, nada é arrancado com violência. Tudo apenas começa a amolecer como gelo recebendo calor. Repita internamente com suavidade: eu permito que minha energia volte a circular. Eu permito que minha vida encontre novos caminhos. Eu permito que meu coração solte o medo de avançar. Eu permito que minha mente receba clareza. Eu permito que meus passos sejam guiados com mais confiança. Imagine agora que essa luz se expande para os seus ombros e braços. Seus ombros representam responsabilidades e talvez você tenha carregado muito mais do que deveria. Tantas expectativas, tantos planos, tantas preocupações com dinheiro, família, reconhecimento, estabilidade, futuro. Respire e permita que essa luz leve, embora a sensação de que tudo precisa ser resolvido apenas pela sua força. Seus braços relaxam, suas mãos descansam e simbolicamente suas mãos começam a se abrir para receber, criar, tocar, construir e também soltar. Visualize suas mãos envolvidas por uma energia clara. Essas mãos representam aquilo que você faz no mundo, seu trabalho, seus talentos, suas ideias, seus projetos, sua capacidade de servir, produzir, cuidar, comunicar, transformar. Talvez por muito tempo você tenha duvidado do seu valor. Talvez tenha se comparado com outras pessoas. Talvez tenha sentido que suas habilidades não eram suficientes, ou que sempre faltava algo para começar, crescer, aparecer ou prosperar. Mas agora, dentro deste estado de calma, permita que uma nova mensagem chegue ao seu campo interior. Há valor em mim, há força em mim, há capacidade em mim, há caminhos para aquilo que carrego. A luz desce pelo abdômen, tocando a região onde muitas ansiedades ficam guardadas. Medos financeiros, pressão por resultados, sensação de urgência, preocupações com decisões profissionais, incertezas sobre mudanças, escolhas e oportunidades. Permita que essa área receba calor e espaço. Imagine que todo nó interno começa a se desfazer lentamente. Não é necessário saber hoje como tudo se resolverá. Apenas permita que a energia pare de girar em torno do medo e comece a se alinhar com possibilidades. Agora veja diante de você um caminho. No início, talvez ele pareça coberto por névoa. Você não enxerga tudo e não precisa enxergar. Apenas perceba que existe uma estrada se formando. Essa estrada representa sua vida pessoal e profissional se abrindo com mais fluidez. No começo, talvez você veja apenas alguns passos à frente. Isso é suficiente. Caminhos importantes nem sempre se revelam inteiros. Muitas vezes, eles aparecem passo a passo,
conforme você recupera sua confiança para seguir. Respire e observe a névoa se movendo lentamente. A cada expiração, uma parte do caminho fica mais clara. Você começa a perceber que nem toda porta fechada foi rejeição. Algumas portas apenas impediram que você permanecesse em lugares pequenos demais para sua evolução. Nem todo atraso foi derrota. Alguns atrasos estavam preparando maturidade, visão, força, discernimento. Nem todo silêncio foi abandono. Alguns silêncios estavam ensinando você a ouvir melhor a própria alma. Visualize agora portas ao longo desse caminho. Algumas representam oportunidades profissionais, convites, projetos, parcerias, reconhecimento, crescimento, novos aprendizados, novas fontes de renda, novas formas de usar seus talentos. Outras representam caminhos pessoais, paz interior, relações mais saudáveis, coragem para colocar limites, amor próprio, cura de antigas inseguranças, liberdade para ser quem você é, sem se esconder. Você não precisa abrir todas ao mesmo tempo. Apenas permita que as portas certas reconheçam a sua energia alinhada. Diga internamente: eu não corro atrás do que destrói minha paz. Eu me alinho com o que honra minha verdade. Eu não preciso forçar portas que não pertencem ao meu caminho. Eu permito que as portas corretas se abram com clareza, dignidade e segurança. Sinta essa afirmação entrando no corpo, não como uma ordem dura, mas como uma autorização profunda. Você começa a deixar de se mover pelo desespero e passa a se mover pela presença. Deixa de buscar aprovação em todos os lugares e começa a reconhecer seu próprio valor. Deixa de aceitar qualquer caminho por medo de ficar sem opções e começa a confiar que a sua energia, quando está limpa e alinhada, atrai escolhas mais coerentes. Imagine uma corrente de luz descendo pela sua coluna e chegando até seus pés. Seus pés começam a brilhar suavemente. Eles representam sua caminhada. Veja qualquer peso antigo se desprendendo dos seus tornozelos, como se cordas invisíveis fossem se desfazendo. Cordas de medo, cordas de fracasso antigo, cordas de palavras que feriram, cordas de experiências que fizeram você acreditar que não poderia avançar. Tudo isso começa a perder força. Seu corpo repousa, mas sua energia se liberta. Agora visualize o caminho à sua frente ficando mais iluminado. Talvez você veja uma estrada dourada, uma ponte de luz, uma porta aberta, um campo amplo, uma cidade ao longe, um escritório iluminado, uma casa em paz, um projeto florescendo, uma conversa importante acontecendo com harmonia, uma nova chance surgindo, um reconhecimento chegando, uma decisão ficando mais clara. Deixe a imagem vir do jeito dela. O símbolo que aparece para você é suficiente. Respire e permita que essa imagem se fixe suavemente no seu campo interno. Não como ansiedade por resultado, mas como uma direção energética. Seu interior começa a entender que abrir caminhos não é apenas conseguir algo fora. É também liberar por dentro aquilo que impedia você de receber, agir e escolher crescer e confiar. A partir de agora, imagine que todo o seu corpo está envolvido por uma luz serena. Essa luz percorre sua mente,
acalmando pensamentos de incapacidade. Percorre seu coração, curando antigas decepções. Percorre sua garganta, devolvendo coragem para expressar sua verdade. Percorre suas mãos, despertando seus dons. Percorre seu ventre, suavizando ansiedades. Percorre suas pernas e pés, fortalecendo sua caminhada. Você se torna um campo mais aberto, mais claro, mais receptivo. Repita em silêncio, no ritmo da respiração. Meus caminhos se abrem com sabedoria. Minha energia se desbloqueia com amor. Minha vida pessoal encontra equilíbrio. Minha vida profissional recebe direção. Meus talentos encontram espaço. Minhas decisões recebem clareza. Minha presença se fortalece. Eu avanço em paz. Permita que essas palavras desçam para uma região mais profunda do seu ser. Mesmo que uma parte sua ainda tenha dúvidas, tudo bem. A dúvida não impede a abertura quando você escolhe continuar respirando, relaxando e se permitindo. Você não precisa acreditar com força. Apenas não feche a porta para a possibilidade. Apenas deixe que uma pequena parte sua aceite que talvez exista mais para você. Mais clareza, mais oportunidades, mais paz, mais reconhecimento, mais movimento, mais vida. Sinta então que uma nova organização interna começa a acontecer. O que estava disperso se reúne. O que estava pesado se suaviza. O que estava travado recebe passagem. O que estava confuso ganha espaço para clarear. E você permanece aqui, respirando, descansando, permitindo que sua energia encontre o próprio fluxo, como água que volta a correr depois de muito tempo represada. Não há pressa. O caminho não precisa se abrir todo nesta noite. Mas algo já começa a mudar quando você deixa de se tratar como alguém perdido e começa a se reconhecer como alguém em processo de retorno, alinhamento e expansão. Você está voltando para si, e quando você volta para si, a vida também encontra novas formas de se aproximar. Permita agora que tudo o que foi despertado dentro de você comece a se acomodar com suavidade. Não como algo que precisa ser entendido pela mente, mas como uma sensação que pode repousar no corpo, no coração, na respiração. Às vezes, a transformação mais profunda não acontece quando você tenta pensar em todas as soluções, mas quando algo dentro de você finalmente para de resistir à própria mudança. E neste momento, sem esforço, sem cobrança, sem pressa, você permite que a mensagem desta meditação se assente em camadas mais silenciosas do seu ser. Você pode descansar, pode soltar, pode confiar um pouco mais. Pode permitir que a vida encontre brechas de luz onde antes parecia existir apenas fechamento. Pode aceitar que nem tudo está perdido, que nem tudo está atrasado, que nem tudo depende da força da sua ansiedade. Existe uma inteligência maior no seu processo. Existe uma força interna que continua viva, mesmo quando você não consegue percebê-la com clareza. Existe uma parte sua que sabe avançar, mesmo depois de ter parado por medo, cansaço ou decepção. Respire e sinta essa verdade entrando devagar. Minha energia pode voltar a fluir, sem pressão, sem urgência, apenas como uma lembrança suave. Minha energia pode voltar a fluir,
A cada respiração, essa frase se espalha pelo seu corpo. Ela toca sua mente e suaviza os pensamentos repetitivos. Toca seu peito e acalma a necessidade de ter todas as respostas agora. Toca suas mãos e desperta novamente a confiança nos seus dons. Toca seus pés e recorda que seus caminhos não estão encerrados. Talvez algumas portas tenham se fechado, mas isso não significa que a sua vida se fechou. Talvez algumas respostas tenham demorado, mas isso não significa que você foi esquecido pela existência. Talvez alguns ciclos tenham terminado, mas isso não significa que o seu futuro perdeu beleza. Sinta que você não precisa carregar a antiga identidade do bloqueio. Você não precisa se definir pelas vezes em que não conseguiu, pelas chances que perdeu, pelas escolhas que doeram, pelas pessoas que não reconheceram seu valor, pelos períodos em que sua vida pareceu parada. Tudo isso fez parte de uma travessia, mas não precisa ser uma prisão. Você pode honrar o que viveu sem continuar preso ao peso de cada experiência. Repita internamente, com calma: eu libero a necessidade de me punir pelo passado. Eu libero a comparação que me enfraquece. Eu libero o medo de não ser suficiente. Eu libero a pressa que me tira a paz. Eu libero a ideia de que meus caminhos estão fechados. E agora, com a mesma suavidade, permita que novas afirmações encontrem lugar dentro de você. Eu recebo clareza. Eu recebo direção. Eu recebo coragem serena. Eu recebo oportunidades alinhadas. Eu recebo força para agir no tempo certo. Eu recebo paz para esperar sem desistir de mim. Não force essas palavras. Apenas deixe que elas passem por dentro como uma brisa lenta. Algumas podem encontrar resistência e tudo bem. Você não precisa vencer todas as resistências de uma vez. Basta permitir que uma pequena fresta se abra. Uma pequena abertura já é suficiente para a luz começar a entrar. Um pequeno gesto de confiança já pode mudar o modo como você se posiciona diante da vida. Um pequeno alívio no corpo já pode transformar a forma como a mente interpreta o amanhã. Imagine agora que aquela estrada à sua frente continua iluminada, mas você não precisa caminhar por ela neste instante. Você apenas observa. Há beleza em saber que o caminho existe. A paz em sentir que a vida ainda tem movimento. A força em perceber que você não precisa sair correndo para provar que mudou. Mudança verdadeira também descansa. Mudança verdadeira amadurece no silêncio. Mudança verdadeira começa primeiro como uma sensação interna de que algo voltou a respirar. Sinta essa sensação. Algo em você voltou a respirar. Algo em você deixou de se encolher tanto. Algo em você começa a olhar para o futuro com menos medo. Talvez ainda exista incerteza, mas agora ela não ocupa tudo. Talvez ainda existam perguntas, mas agora há também um espaço de confiança ao redor delas. Talvez ainda existam desafios, mas você já não precisa se sentir completamente sozinho diante deles. Permita que o corpo memorize essa calma. Seus ombros podem lembrar que não precisam carregar tudo. Sua respiração pode lembrar que sempre há uma forma de voltar ao centro. Seu coração pode lembrar que merece paz, reconhecimento e relações mais leves. Sua mente pode lembrar que clareza nasce melhor quando existe silêncio. Seus pés podem lembrar que caminhar devagar ainda é caminhar.
Suas mãos podem lembrar que ainda tem capacidade de construir, criar, receber e transformar. Agora visualize no centro do peito uma palavra simples, escolhida pela sua própria intuição. Talvez seja confiança, talvez seja abertura, talvez seja coragem, talvez seja prosperidade, talvez seja paz, talvez seja direção. Não pense demais. Apenas permita que uma palavra surja. E se nenhuma palavra surgir, tudo bem. O silêncio também sabe guardar intenções. Imagine essa palavra brilhando suavemente dentro do seu peito. A cada inspiração, ela se ilumina. A cada expiração, ela se espalha. Vai para a mente, para a garganta, para as mãos, para o ventre, para as pernas, para os pés. Essa palavra se torna uma vibração interna, um lembrete silencioso de que a sua energia está se reorganizando. Mesmo depois que esta meditação terminar, algo em você poderá continuar trabalhando em calma. Mesmo que você adormeça, essa intenção poderá permanecer como uma semente repousando em solo fértil. Você pode descansar na ideia de que não precisa resolver tudo hoje. Pode descansar na sensação de que há caminhos se formando. Pode descansar sabendo que sua energia não está quebrada, apenas esteve cansada, sobrecarregada ou fechada por proteção. E agora, com gentileza, ela começa a se abrir de novo. Permita que a frase volte mais uma vez, bem devagar. Eu posso descansar, eu posso soltar, eu posso confiar, eu posso receber, eu posso avançar em paz. Deixe essas palavras ficarem dentro de você como luz baixa, como uma presença tranquila, como um abrigo. Não há nada a forçar, não há nada a provar. Existe apenas esse momento, essa respiração, esse corpo apoiado, essa energia começando a circular, essa vida encontrando novos caminhos por dentro antes de se revelar por fora. E se em algum momento a mente tentar voltar ao medo, apenas retorne à respiração. Se a ansiedade tentar perguntar como tudo vai acontecer, apenas volte para o corpo. Se a dúvida tentar diminuir sua confiança, apenas lembre que um caminho pode começar como uma sensação pequena, uma paz pequena, uma coragem pequena, uma clareza pequena. E tudo que é grande um dia também começou como algo que precisava ser cuidado com paciência. Agora deixe essa calma se aprofundar. Deixe a energia assentar. Deixe o corpo receber. Deixe o coração confiar um pouco mais. Você está aqui. Você está respirando. Você está se abrindo. E isso já é um começo verdadeiro. Agora, permita que tudo fique ainda mais simples dentro de você. Não há mais nada que precise ser alcançado neste instante. Não há uma resposta que você precise perseguir. Uma decisão que precise tomar agora. Uma porta que precise abrir com as mãos. Apenas permaneça nesse estado de repouso, como se a sua energia tivesse recebido permissão para continuar se reorganizando em silêncio, sem a pressão da mente, sem a urgência do mundo, sem a necessidade de provar que algo está acontecendo. Sinta o corpo apoiado, sinta a respiração lenta, sinta o rosto mais suave, os ombros mais soltos, o peito mais tranquilo. Cada parte sua pode descansar um pouco mais. A mente não precisa vigiar todos os caminhos.
O coração não precisa carregar todas as expectativas. O corpo não precisa permanecer em defesa. Neste momento, a vida pode ser apenas respiração, presença e entrega. Imagine que uma luz serena continua ao seu redor, como um campo de calma envolvendo todo o seu corpo. Essa luz não exige atenção. Ela apenas permanece. Ela toca sua mente e suaviza qualquer pensamento que ainda tente correr. Toca seu coração e deixa uma sensação de confiança silenciosa. Toca suas mãos, lembrando que você ainda pode construir coisas bonitas. Toca seus pés, lembrando que seus caminhos continuam vivos, mesmo quando você descansa. Se você sentir sono, permita-se dormir. Não lute contra o descanso. Não tente acompanhar cada palavra com esforço. Mesmo que a sua consciência comece a se afastar da voz, a sensação de abertura, desbloqueio e confiança pode continuar se espalhando por dentro. Há processos que amadurecem melhor quando você para de controlar. Há sementes que crescem no escuro da terra antes de aparecerem à luz. Da mesma forma, algo em você pode continuar se alinhando enquanto você repousa. Agora, deixe que a respiração leve você para um lugar ainda mais calmo. Inspire suavemente e receba paz. Expire lentamente e solte qualquer resto de tensão. Inspire e permita que o futuro não pareça tão pesado. Expire e deixe ir a necessidade de resolver tudo hoje. Inspire e sinta que existem caminhos possíveis. Expire e permita que o medo perca um pouco da força. Você pode descansar sabendo que a sua energia está voltando ao fluxo. Pode repousar sabendo que aquilo que estava bloqueado começa a encontrar espaço. Pode se permitir não saber tudo, não entender tudo, não controlar tudo. A clareza pode chegar no tempo certo. A oportunidade certa pode se aproximar no momento certo. A coragem pode despertar gradualmente. A sua vida pessoal e profissional pode se mover com mais harmonia quando você para de se tratar com dureza e começa a se conduzir com presença. Sinta por alguns instantes que você não está atrasado. Você está em processo. Você não está perdido. Está retomando o contato com sua própria direção. Você não está sem valor. Talvez apenas tenha se esquecido de olhar para si com a mesma generosidade que tantas vezes ofereceu aos outros. E agora, em silêncio, essa generosidade volta para você como um cuidado profundo. Permita que a frase se forme dentro do coração. Eu descanso e confio. Não precisa repetir em voz alta. Apenas deixe que ela exista. Eu descanso e confio. Eu solto e permito. Eu recebo paz. Eu me abro para novos caminhos. Eu avanço no tempo certo com clareza, coragem e proteção interior. Deixe essas palavras ficarem cada vez mais suaves, como se fossem se dissolvendo na respiração. Não há pressa, não há cobrança. Apenas um fluxo sereno conduzindo você para dentro de uma sensação maior de repouso. O corpo fica mais pesado, a mente fica mais distante, os pensamentos perdem nitidez. O coração repousa em uma confiança tranquila. Se alguma preocupação tentar voltar, não discuta com ela. Apenas deixe que ela passe como uma nuvem lenta no céu da sua consciência. Você não precisa segui-la. Você não precisa alimentá-la.
Volte para o corpo. Volte para o ar entrando e saindo. Volte para essa luz serena ao redor de você. Volte para a sensação de que, por agora, descansar também é uma forma de abrir caminhos. Sua energia não precisa ser empurrada. Ela sabe retornar quando encontra calma. Seus caminhos não precisam ser forçados. Eles se tornam mais visíveis quando você se alinha por dentro. Seu futuro não precisa ser carregado inteiro nesta noite. Ele pode se formar passo a passo, a partir de pequenas escolhas, pequenos sinais, pequenas portas, pequenos movimentos de confiança. Agora permita que a voz fique como uma presença distante, enquanto você se entrega cada vez mais ao descanso. O corpo relaxa, a respiração suaviza, o coração se aquieta, a mente desce mais fundo. E dentro desse repouso, a sua energia continua encontrando passagem, como água tranquila voltando ao seu leito natural. Descanse, solte, confie, permita que esta calma acompanhe você. Que sua noite, seu repouso ou seu momento de silêncio seja envolvido por uma sensação profunda de segurança. Que os caminhos pessoais se tornem mais leves. Que os caminhos profissionais recebam clareza. Que a sua presença se fortaleça sem esforço. Que a vida encontre novas formas de se mover a seu favor. E agora, sem precisar fazer mais nada, apenas continue descansando. Deixe o corpo receber o peso bom do repouso. Deixe a mente se afastar do barulho. Deixe o coração permanecer quieto. Há uma nova abertura acontecendo em silêncio e você pode confiar nesse processo. Você pode dormir, repousar ou simplesmente permanecer em paz, enquanto dentro de você a energia se reorganiza, os caminhos se iluminam e uma nova sensação de confiança encontra lugar para ficar.